Então, como a base da escola de Frankfurt, na verdade, é uma subversão do que é o marxismo original. Marx e seus primeiros acólitos, Lenin, aquela coisa da Revolução Russa, assim por diante, eles são ainda aqueles caras da caserna, né? Como é que você chamaria Lenin, Trotsky e Stalin hoje, né? PCOzão, né? PCOzão, exatamente, é o PCOzão. Que seriam os machos. Como é que é? O macho alfa masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica da esquerda. Eles são a masculinidade tóxica, que é o comunista lá da caserna, coturno, que faz discursos raivosos, assim por diante, trata a mulher igual lixo, assim por diante. Coça a orelha com o dedo mindinho, aquela coisa mais rústica. Sindical, né? Aquele lado mais... Cobrador de ônibus, assim. Pois é. Esse é o marxismo original. A escola de Frankfurt, ela percebeu, vamos dizer assim, né? Um defeito do marxismo para se atingir a revolução, que era a crença que Marx tinha de que a superestrutura protegia a infraestrutura, ou seja, só existia, por exemplo, instituições como família, igreja, religião, assim por diante, para proteger a infraestrutura que seria a propriedade. O pessoalzinho da escola de Frankfurt, eles começam a perceber bem o contrário, ou seja, existe propriedade para se proteger família, para se proteger a religião, assim por diante. Então eles perceberam a nossa luta, né, a luta deles, da esquerda, a partir mais ou menos ali da década de 50, 60, não será mais contra o capital, não será mais aquela esquerda falando de economia, falando de mais-valia, que na verdade nunca nenhum esquerdista no mundo conseguiu descobrir qual que é a mais-valia de uma bala, que dirá de uma cadeia econômica complexa. Então eles falaram, olha, o que a gente precisa fazer é destruir a família. Para destruir a família, você terá uma grande vantagem. Você poderá prometer para as pessoas que elas vão trepar loucamente, mais ou menos umas 18 vezes por dia. Será uma esbórnia na terra. Nós chegaremos ao Palácio de Epicuro. Aliás, o livro, né, do Jardim das Aflições. Jardim das Aflições comenta exatamente sobre isso também. E eles acabam prometendo essa multidão de sexo. Só que aí você vê um cara poderoso, pelo menos na sua bolha ali, que é o Alexandre... Não, Alexandre não é. Anderson Leonardo. Anderson Leonardo, do Molejo. E o Léo, olha... Chique, hein, Léo? O Léo levantou a cabeça aqui, que vocês não viram, foi na hora. Assim, tipo, chiqueza. O Anderson Leonardo do Molejo, que é uma pessoa que tem o seu poder dentro da sua bolha, mesmo um cara como esse, ele não consegue ter autocontrole. Ele vira uma pessoa completamente desenfreada, um bicho, basicamente, né? Acho que qual o santo que fala que quando a gente não reza, a gente vira bicho? Esqueci agora. São José Maria Ligório, salvo engano. Tenho quase certeza que é esse. Que é basicamente a ideia de que você vai ter uma sociedade, ou pelo menos criar uma sociedade no qual você vai satisfazer todos os seus instintos o tempo todo, sem parar. Então o cara começa assim, eu sou o Anderson do Molejo, eu posso pegar todas as mulheres do pagode, aí depois eu pego todas as mulheres do samba, depois eu pego todas as mulheres do funk, aí não sobra mais mulher. Aí eu vou pegar o Cafu com batom. Pois é, basicamente. Quem? O Cafu com o batom. Ele pega era igualzinho o Cafu com o batom. Graças a Deus não vi. Não, mas é engraçado que não é o primeiro caso, né? Teve o Ronaldinho, teve quantos vários casos desses? E é justamente isso. O sexo como a droga, você começa e vai indo e porque entra naquilo I can get no satisfaction. É a perversão, né? O cara deixa de entender a feminilidade. Ele só vê a estética feminina, o corpo feminino. O corpo como um objeto. E encontra as asas debaixo da cueca. E o machismo somos nós, né? Que vemos as mulheres como uma coisa maior, né? Exatamente. É foda isso. E aí você vê que, na verdade, antes de passar pro Matheus, que vai ser nosso grande homem a falar de Escola de Frankfurt pela gente, que isso tem uma relação também com a Carol Conká. Carol Conká é mulher, né? Essa é mulher mesmo. Também não sei explicar, não sei dizer. Catalogada. Nos dias de hoje depende de como ela acordou, né? Autodeclarada. Bom, não sei. Carol Conká, este pessoa, porque ela também promete a mesma coisa. Ou seja, ela é uma feminista, tá... você entra lá no perfil dela, tá lá divulgando feminismo o tempo todo, aquela coisa. Não é não. É a única vez que eles vão lá e falam que o A é igual a A. Na hora de falar do não é não. Não é não. Em qualquer outro momento da existência, ele fala, não, A é igual a B. A é igual a C. Mas na hora do não é isso. Só que essa ideia do feminismo, de você prometer
que vai ter um não é não, de que você vai ter relações consensuais, isso tem um pequeno problema. Como você consegue prometer que as pessoas vão ser como bichos, que elas não precisam ter mais moral no sexo, que elas não precisam segurar o seu lado animalesco, né, seus instintos, aquela parte mais baixa da sua alma e os três inimigos, né, os três inimigos de Deus, né, os três inimigos do homem na sua existência terrena, né, o diabo, a carne e o mundo. Você não precisa refrear nenhum desses. Aí você coloca lá todo mundo confinado, todo mundo numa casa que todo mundo tá andando pelado e sendo filmado o tempo todo, e vai falar assim... E muitas vezes fazendo o ato bíblico ali embaixo dos cobertores, às vezes nem embaixo. Em alguns lugares do mundo apareceu o negócio do rock and roll. Não. É mesmo? Você tem um depois pra passar? Xvideos / Não, e aí é que tá, né? Pra quem quer segurar os instintos já é difícil. Imagina um cara assim, pode tudo que tá se valendo, for. E sempre dá merda. É engraçado. Sempre, assim, o resultado... Eu não sei por quê da merda, né? Por que será? Por que será que dá merda? Só milhares de anos de conhecimento que perceberam isso, mas os caras aí acham que dessa vez não vai dar mesmo. Pois é. É só liberar. Então aí descobriram que, na verdade, quando você tira a alma das pessoas e deixa elas só com corpos, com hormônios em ebulição, as pessoas fazem merda. Então acho que, na verdade, este é o palácio de prazeres do demônio. Eu queria que o Matheus Mota Lima, agora, com a sua calma e paciência não frenética, explicasse pra gente algo sobre a escola de Frankfurt, porque vocês são geniais. E porque eu não quero trabalhar mais também. Na verdade eu acho que a gente teria que voltar para o século XIII, né? Para falar um pouco da inversão, porque assim, a inversão de Guilherme de Ockham, né? Porque em tudo existe uma ordem, né? A primeira questão é que você deveria perceber que a mesma ordem que está refletida em todas as formas do mundo natural e ao mesmo tempo no mundo preternatural, ela está ainda mais no ser humano, né? Que tem uma alma que diz respeito tanto à parte vegetativa, quanto à parte sensitiva, quanto à parte intelectiva e, no caso, depois do cristianismo, a parte espiritual propriamente dita, né? E quanto a essa estrutura da alma, você tem uma precedência da inteligência, que é quem media os dados da realidade para a vontade. E a vontade ela deve agir conforme a ordem que é apreendida pela inteligência, né? Então, como a gente está desordenado, e eu não vou entrar nesse ponto para explicar, mas basta você olhar uma criança, né? Que você vai ver que uma criança é um bicho muito doido, né? Então, eu tenho 2 filhas pequenas e você vê a criança, ela é inútil de tudo. Ela nasce diferente dos outros... Não, é verdade. Eu tô mentindo. Todo animal, ele nasce e ele cumpre a perfeição que ele é. Uma criança, para que ela comece minimamente a desenvolver as funções vegetativas, né, mínimas assim, né? Comer, fazer as necessidades no lugar certo, dormir, não se matar, né? Vão longos anos que eu não sei, na verdade, quando vai chegar, porque as minhas não estão nem perto desse ponto. Mas, enfim... Você vê que existe uma desordem. Essa desordem é que a alma, a parte da alma que é correspondente à mesma dos animais, ela está prevalecendo. Então, a educação seria justamente quando você começa a desenvolver a parte superior do ser humano, que é necessariamente um conflito que vai se iniciar dentro da alma para que ela vá ordenadamente crescendo e subjugando, na verdade, ordenando, que é o que a gente chama de virtude, né? Ordenando a parte animal a servir aos propósitos da parte verdadeiramente humana, que percebe mais, né, da realidade de maneira mais profunda e ampla. E aí, portanto, com a correspondência da vontade, é que você consegue agir em favor da natureza, né? Ou seja, não contra a natureza, o que é a liberdade. A liberdade, na verdade, é a força que você tem de agir em conformidade da natureza. E por que você tem que agir em conformidade da natureza? Porque a natureza ela é irrefreável, né? Então, quando você vai contra a natureza, seja externamente ou internamente, no fim das contas você está indo contra você mesmo, sem que você saiba. E o processo educacional deveria ser justamente esse processo em que você, partindo da desordem, ou seja, da prevalência da parte animal, você começa a atuar a parte humana
e no caso do cristianismo também a parte sobrenatural, para que ela se desenvolva, e quando ela se desenvolve, ela faz com que a parte animal sirva, né, a parte humana e a parte sobrenatural. E aí, não é que você está simplesmente... No início pode parecer que seja algo doloroso, mas quando você realmente vai tendo um desenvolvimento disso, é que você começa a perceber a realidade de uma maneira muito mais devida. Porque quando você conhece uma coisa e conhece a segunda, você não conhece somente duas coisas. Você conhece a primeira, a segunda e a relação entre elas. E assim sucessivamente. Quando você conhece a primeira, a segunda e a terceira, você conhece a primeira, a segunda, a terceira, a relação entre a primeira e a segunda e a terceira, a relação entre a terceira e a primeira e as três. A relação entre as três. Ou seja, o conhecimento é exponencial, né? E você vai conhecendo as coisas quando você conhece as outras, porque em proporção você vai percebendo o lugar de cada uma delas. Isso só vai se dando se você desenvolver a parte humana e ainda mais a parte sobrenatural, porque é como se você estivesse adentrando um terreno mais profundo e amplo da realidade, no qual você está subindo uma espécie de montanha e as coisas vão ganhando sua proporção, então você vai sabendo o que cada coisa realmente é, né? E em previsão disso é que você age corretamente. Não à toa, inclusive a virtude que ordena a vontade é a justiça, né? E a justiça é você dar a cada um o que é devido. Como é que você vai dar a cada um o que é devido se você não conhece as coisas, né? Então, o que acontece no século XIII é que há uma negação da capacidade de conhecer, por Guilherme de Ockham. Não dá para conhecer as coisas, então a gente tem que impor a vontade, a gente tem que fazer e agir na realidade pelo que a gente simplesmente quer. Aí, assim, se eu fosse seguir toda a cadeia de acontecimentos, ia ser muito longo, mas dessa ideia de Guilherme de Ockham, você vai ter o protestantismo, Lutero, depois você vai ter Newton, Descartes, Newton, vai ter Kant, depois de Kant, Hegel, depois de Hegel, Marx, depois de Marx, Escola de Frankfurt e 200 e aí o BBB, a Carol Conká. 200 milhões de mortos no século XX, né? Então, assim, é bom frisar isso aí, né? Porque, assim, mero detalhe, não. Só que você tá querendo colocar luzes ali, discurso de ódio. 200 milhões de mortos pelos seus próprios governos pela ideologia marxista no século XX, né? Isso sem contar aborto e todas as outras coisas que a gente tá vendo agora. E essa palhaçada que tá rolando do Covid, né? Tudo está em cima, na verdade, no fundo do que começou no erro filosófico de negação da estrutura da alma. E essa percepção da Escola de Frankfurt também, além de esse modo de ação na realidade da Escola de Frankfurt, leva em consideração isso, por quê? Né? E toda essa decadência que você tem. É uma hiperexcitação da parte animal, que justamente se dá pelo concupiscível, pelas paixões que ativam o concupiscível, o irascível, que são partes da alma sensitiva, e isso se dá, inclusive, pelo esse ritmo frenético, né? Ela vem. Pronto, sabia que iria cair nessa. Sabia, ó. Começou. Tem que tocar uma buzina toda vez que ele fala frenético. A freneticidade. Deixa eu terminar, pô. Pera aí, ó. Tá vendo? Já tá comprovando meu ponto. Veja, hoje você tem uma clara oposição entre o que é conhecer para um cientista medieval para quem percebe a realidade de hoje. Antes você tinha que adquirir um nível de atenção, de unidade e de paciência para que você se pusesse ante as coisas, para que elas testemunhassem as verdades de si, você as conseguisse captar. Hoje você tem uma percepção da realidade que quanto mais você, digamos, surrala, né? Como se você fosse um policial. Tem uma aula do Koff que o professor lá fala isso brilhantemente, que hoje o cientista moderno ele encara a realidade como se ela fosse um criminoso a ser interrogado, né? Então você fica xingando, fica batendo. Só que nesse processo a realidade ela não se mostra.
o que ela demonstra é a reação à ação humana. Então, ao ser humano está um tanto quanto fechada a realidade. E se você vir bem, o que você vai ver é o seguinte: todas as iniciativas educacionais, Maquiavel Pedagogo vai mostrar como isso vai ser feito na França no início do século XX. Você pode comprar esse livro também na livraria do Senso em Comum, que o link tá aqui embaixo, não se esqueça disso. Vai estar, né? Porque eu não sou adivinho, né? Desculpa, foi mal. Era pra estar Parece que a gente tá mal tratado, né? Eu já briguei 10 vezes com você. Se você acha tudo bem, viu, gente? Que o problema da escola é simplesmente o mais extravagante, né? Que o pessoal só vê que tem problema na escola quando tem travesti desfilando de biquíni, quando o professor é tocado fogo, droga e tal. Mas veja o que está lá no Maquiavel Pedagogo, que é justamente essa subversão de comportamento para contrapor os valores de maneira sutil sem que se perceba. Então, se você for dar uma olhada, você vai ver que toda o show business, toda a mídia, toda a universidade, toda a escola, o que foi montado foi para impedir esse processo em que houvesse uma prevalência, um desenvolvimento e uma prevalência e, consequentemente, uma ordenação da alma que percebesse e pudesse agir em conformidade com a realidade das coisas, né? E por isso para fazer isso você tem que excitar ao máximo o lado animal, né? E a paixão mais forte que você tem do concupiscível é justamente a sexualidade. Só que aí os bens sensitivos, materiais, eles têm um seguinte aspecto, né? Eles são limitados. Quando você frui deles, eles se acabam, eles deixam uma espécie de vazio e de dispersão. Só que aí você cai no engodo que é de você voltar a buscar um bem daquele mesmo tipo, né? E aí nessa onda de você querer buscar a mesma felicidade da fruição da primeira vez que você fruiu daquele bem, você vai aumentando a escala ou especificando a coisa, né? Que é o drogado. O drogado é o exemplo máximo disso. Só que isso se aplica a todas as coisas. E é por isso que o cara, ele começa com sexo livre e daqui a pouco chega nesse estado do rapaz aí do molejo, né? E a escola de Frankfurt, ela percebeu isso e percebeu outro detalhe também, que é que nas estruturas primárias é que se dá o processo educacional. O que são estruturas primárias, né? São justamente as estruturas da sociedade em que as pessoas valem por si. A família, a igreja. E então, como era a própria comunidade de pessoas antes no lugar onde se morava, né? As pessoas têm um valor por quem elas são. Então, você é pai, se você sofreu um acidente, se você teve algum problema, você continua sendo pai, né? Numa empresa não é bem assim que funciona. Você é uma coisa, mas se você não estiver cumprindo aquela função, você é retirado. Então isso é o que se chama de estrutura secundária. Então, se você olhar até o próprio modo que nosso Senhor Jesus Cristo veio educar, ele não saiu gritando nas praças e jogou uma Bíblia, isso aqui é a minha palavra, aprenda aí, galera, valeu, né? Ele juntou 12. E juntou 12 e passou 3 anos e meio ensinando. Depois esses 12 se tornaram bispos, né? E eles formavam comunidades como pais espirituais para ensinar as coisas. Então essa é a estrutura, inclusive, da sociedade humana e como se dá esse modo de transmissão da educação no qual se consegue vencer essa desordem da alma sensitiva, da carne, né? Que é isso que a gente chama de carne, essa alma animal, essa parte animal da alma humana prevalecendo sobre a parte realmente humana. E então eles vão atacar justamente para que não existam mais estruturas primárias e não se possa continuar transmitindo a educação. E aí eles vão atacar justamente o quê? Família, igreja, comunidades, isolar as pessoas nas grandes cidades, né? Deixar as pessoas em função de trabalho, e as pessoas começam a tratar a educação, a família e a igreja como estruturas secundárias, né? Como negócios. E daí você introduz primeiro o divórcio, né? Que eu casei com você, mas aí se não deu certo, valeu. Então você não é mais a pessoa que você é pelo que você é. Você tem um contrato, né? Você está na escola, você não é o aprendiz, não.
não gostei do que você fez, você sai da escola e tchau, e muda para outra e assim vai. Então você começa a ter esse processo de secundarização de toda a sociedade, e aí é quase que impossível você transmitir educação sem essas estruturas. E aí você vai nesse ciclo cada vez mais, né? E agora o que a gente está vendo no Covid, inclusive é importante frisar isso, né? Esse medo da morte das pessoas está baseado nesse apego aos bens sensitivos que foi excitado pelas mesmas pessoas que hoje alardeiam que elas vão morrer e que devem ficar em casa. Só que é muito fácil você mandar alguém ficar em casa que só tem como espectro da realidade esse mundo material que acaba. Então, se você vive para fruir desses bens e o cara diz, você vai morrer, fica em casa, o cara vai morrer de medo. E, por favor, o que é que eu preciso fazer? Ande de 4, use máscara. Toma vacina. Toma vacina. Você vai fazer, porque você foi condicionado a isso. E você está sendo atuado como um animal. Os mandamentos se tornam também imanentes, né? Não, na verdade, se você vê, para chegar nesse ponto da escola de Frankfurt, eles fizeram que as pessoas percebessem o mundo de modo material. Mas o que é o marxismo? É o paraíso terrestre. Então você, em previsão do paraíso terrestre, você tem uma moral terrestre. E a única coisa que você percebe são bens terrestres. E aí quando você ativa, você fica excitando o concupiscível e o irascível, você vai fazer com que a desordem que já era muito grande, ela se exacerbe e você fica cego. Você não consegue enxergar a realidade, porque essas potências carnais, elas ficam nublando e não há um desenvolvimento da inteligência e da vontade. E aí você não pode conhecer. Se você não pode conhecer, você não pode agir corretamente, de um modo que, inclusive, você fique mais forte, veja as coisas mais claras e saiba se guiar na realidade.